assim que o Senhor quer e determina, e tudo que o Senhor faz é perfeito e agradável, e aceitamos que é tudo de bom. Muito obrigada, Deus, por tudo, que possamos entender que tudo que o Senhor faz é maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ter acordado, estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra. Que não seja a Viviane que fale, mas sim do Espírito Santo de Deus que venha sobre ela para nos falar sobre a Tua palavra. Obrigado por todos que aqui já estão, aqueles que ainda não chegaram, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O estudo de hoje fala o seguinte: o alimento da fé. Então, nós vamos entender como que nós nos alimentamos a nossa fé, né? E ele começa contando assim, que o nosso organismo, ele precisa... Bom dia. Já abriu, Glaura? O nosso organismo precisa de alimento saudável. O corpo humano, sem o mínimo necessário, ele adoece e morre. Quantas vezes você já ouviu falar, né, que a pessoa, fulano morreu porque não se alimentava direito. Fulano morreu porque não bebeu água. Quantas vezes a gente ouve falar de navios que naufragaram, né? E o povo ficou meio perdido no mar e tudo. Quer dizer, não pode beber água salgada porque vai paralisar os rins. Aí também não bebe água nenhuma porque não tem e acaba o quê? Adoecendo e o corpo vai falhando, né? E morrendo. Por que tem tanto essa campanha assim? Vamos beber água. E você sabe que quanto mais idoso nós ficamos, mais distante da água a gente fica. Porque a gente fala assim, não precisa beber água não. Beber água, mas o nosso corpo necessita de água. Necessita de água para hidratar a nossa pele, né? O nosso cabelo, as nossas unhas, para que o nosso organismo funcione, né? Para filtrar o nosso sangue. Para tudo isso nós necessitamos de água, né? E o corpo sem esse mínimo necessário, bom dia, Daniele, ele acaba morrendo. Estudos apontam que o ser humano aguenta até 3 minutos embaixo d'água sem respirar. Aqueles que treinam demais, que são nadadores e tudo, eles aguentam até um pouquinho mais. Mas nós, seres humanos, aguentamos 3 minutos. Mas lembrando que quanto maior é o nosso desespero, mais fácil é da gente se afogar, né? Então vamos dizer assim, caiu na piscina, muitas vezes o afogar da piscina é aquele desespero que eu não tô conseguindo sair dali, então o que acontece? Você acaba se afogando, né? Uma vez eu sempre quis dar uma de corajosa com as crianças, então a gente foi na praia, a gente estava lá em Búzios, né? E a gente estava em Guabinha, aí fomos na praia de Guaba, aí lá tinha uns toboágua assim, que descia assim, aí eu falei assim, eu também vou descer com vocês. Os menores desceram, né? E aí terminava ali numa piscina. Eu também desci. Gente, mas eu não sei nadar, né? Eu desci na hora que eu bati na água. Eu quase que eu consegui afogar o rapaz o salva-vida que botava a gente de pé. Aí ele, no final, ele gritou comigo: senhora, me larga! Que raso, a piscina! Aí, quando eu fiquei de pé, eu cheguei a ficar com vergonha, a água batia aqui no pedaço do meio da perna, assim, eu falei assim... Mas você entendeu o desespero? Gente, eu bati na água e achei que aquilo era fundo, então fiquei desesperada e não conseguia levantar. Por quê? Porque a gente, né, não tá preparado para aquilo. Então, esses 3 minutos para mim não ia valer mesmo, porque eu ia me afogar antes disso, no desespero de não estar conseguindo. Então... assim, muitas vezes, né, esses 3 minutos pra gente, eu não sei vocês, mas eu não nado até hoje. Então, pra mim, os 3 minutos pra mim ainda não tá valendo, né?
A gente pensa nisso. O corpo aguenta 3 dias sem água e ele também aguenta 3 semanas sem comida. Engraçado, sem comer a gente aguenta ficar, mas sem água não, né? A gente precisa que o corpo esteja se alimentando, né? E essa é uma das fórmulas genéticas para estabelecer quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sem suas necessidades básicas. Deus também providenciou alimento para o nosso crescimento espiritual saudável. E esse crescimento é a sua palavra. Para nós que aceitamos a Jesus como Salvador, é esse alimento que alimenta o nosso espírito. O nosso corpo, a gente alimenta com o que a gente tem, né? Chega de manhã, você toma seu café, come o seu pãozinho, come sua frutinha, não é isso? Quem toma leite, e assim vai. Quando você tem o queijo, bota o queijo, né? Vai acrescentando ali no seu pãozinho para ele ficar bonitinho. Por quê? Porque você está alimentando o seu corpo para ele já andar durante aquele dia, né? Para ele já fazer todos os movimentos necessários. A gente precisa do alimento, né? E o nosso espírito, ele também precisa que você se alimente. Se alimente do quê? Da palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós encontramos soluções para todos os nossos problemas. Eles serão resolvidos? Não, mas Deus nos ensina como passar por todos eles. É luta, é provação, é dificuldade, é alegria, é tristeza. Deus está com a gente em todos os momentos. E para cada um desses momentos, Ele reserva uma palavra especial para você. Muitas vezes você já deve ter passado por isso. Quando você está num momento que você está falando com Deus assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Eu preciso de uma resposta sua. E você está naquela busca com Deus, e você está orando, e você está adorando o Senhor através dos louvores, e você fala assim, Senhor, agora eu vou ler a tua palavra. Me diz o que tu queres para mim. E o Espírito Santo vai e direciona você. Quantos já receberam uma resposta assim? Né? Quando você estava naquele momento de tristeza ou de alegria, e veio aquela resposta que te acalmou o coração. Por que acalmou o coração? Porque foi o Espírito Santo falando com você. Só que eu não vou saber da palavra e eu não vou lembrar da palavra se eu nunca ler. O Espírito Santo, ele já sabe, mas ele necessita que o seu espírito esteja também em comunhão. Não é isso? Se você não lê, você não vai lembrar onde está o versículo nunca. Muitas vezes a gente não lembra o livro, né? Você já viu quando você lembra o versículo? Aí você fala assim, eu queria tanto achar aquele versículo. Aí você começa assim, onde está a lâmpada para meus pés, lâmpada para meus pés? Aí você fica pensando, aí você fica assim, eu acho que está em Salmos. E está em Salmos, né? Eu acho que é Salmo 119. Aí você vai lá, aí ele começa, né? Salmo 119 tem 150 versículos, né? Aí você vai lá e começa a ler os versículos. Aí você, tá lá atrás no 105. Aí você já lembrou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então assim, bom dia, Neia. Quem tem que lembrar a você, o Espírito, só vai lembrar se você tiver o quê? Estudado já a palavra de Deus, não é isso? Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que a gente possa ter sobre isso. Aí ele ainda vem dizendo assim antes, mas preste atenção. Além de alimento, Jesus em sua palavra diz que ele é a fonte de água viva, né? Ele é a fonte de água viva. Muitas vezes a gente não gosta de beber água, mas tem uma hora do dia assim
que se você não bebeu água ainda, a boca começa a ficar o quê? Amarga, não é? Seca, assim. Aí você fica, não bebi água. Aí você, não bebi água. Aí você vai lá e começa a beber água. Por quê? Você está bebendo a água? Para que seu corpo seja, né, restaurado, né? Para que você não fique com sede, os seus órgãos fiquem também funcionando bem. Jesus é a nossa fonte de água viva. Jesus é a nossa fonte de água viva. Tem vezes que a gente quer um copo muito cheio. Tem vezes que a gente só quer tomar um golinho de água. Eu acho melhor você tomar o copo bem cheio do que você tomar só um golinho de água. Porque às vezes quando a gente pega assim a água e molhei a boca, né? Só vai matar a sede só um tantinho. Não é isso? Mas o corpo necessita de mais água do que você só dar uma molhadinha na boca. Então vamos nos alimentar e vamos matar a sede naquele que é a fonte da nossa água viva. Além disso, também vamos compreender a vontade do Senhor e vamos receber orientações seguras para a vitória em nosso viver diário. Sendo assim, é importante que o nosso relacionamento com Cristo seja nutrido e orientado pela sua palavra. Nada melhor do que a palavra de Deus. Olha, eu posso falar com vocês, eu posso conversar, mas quem tem que ser o destino final e a última palavra tem que ser, a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode ser outra coisa. Eu não posso ficar no achismo. Olha, Ivani, eu acho que você deve fazer isso. Aí a Jeane falando. Não. Ivani, vamos orar já que você está com esse problema, que você está me contando aqui, né? E vamos pedir orientação ao Senhor para saber dele o que ele tem para te dizer. Eu creio que cada uma de nós já teve essa experiência de estar no culto e falar assim, poxa, o Espírito Santo contou tudinho pro pastor que ele pregou para mim hoje. Não tem disso? Quando você tá lá no culto lá, tá lá quietinha lá no culto lá. Não falou para ninguém do seu problema. Mas o Espírito Santo sabe que você tá buscando tu tá lá no meio de todo mundo, o que é que ele faz? O pastor prega exatamente aquilo que você necessitava ouvir. Muitas vezes é uma dúvida que você tinha. E quando você vê, ele foi lá e falou exatamente sobre aquilo que você estava em dúvida. Eu já tive essa experiência, né? Vocês também já tiveram essa experiência de estar no culto e... Poxa, você está lá no culto e fala assim, gente, mas como é que o pastor soube disso? Eu nem falei pra ninguém. Não é? Que a gente olha assim, até fica assim. E às vezes é tão especial aquele momento que você já vai vendo a resposta de Deus desde os louvores até quando chega a hora da pregação. Então, assim, isso é importante, a gente estar em comunhão com Deus, estar na busca, porque senão a gente vai acabar sem aprender sobre tudo isso. Então, vamos lá. Vamos entender a importância das Escrituras, né? Todo mundo tá com a Bíblia na mão? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar com Beth aí. Beth, Romanos 10, 17. Vou procurar aqui. Vamos lá. Ivani, pode abrir 2 Timóteo 3, 16 a 17. Ilma, João 17, 17. Inete, João 15, 3. Daniele, tá com a Bíblia ou tá sem a Bíblia? Então tá. É 2 Timóteo o quê? 2 Timóteo 3, 16, 17. Tá. Então vamos começar, né?
Veja o que é fundamental. Vamos lá, Romanos 10, 17. Peraí um minutinho. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste acertados em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva de oliveira. Beth, você está em Romanos 10, 17? Tô. Romanos 10, 17. Ih, Jesus, será que eu abri errado? 10, 17, Romanos. Mas não é esse, não. Então me fala o outro. Não, peraí que eu vou abrir aqui, eu vou te dizer. É onde está escrito assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que é 10, 7? Eu anotei errado? Deixa eu ver aqui. Não, também não. Só um instantinho, gente. A palavra está perto, na sua boca. Todo aquele que invocar. Não, você não está em Romanos 10, 17, não. Aqui. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. 10, 17, Romanos. Então, acabei de ler, Beth. Ó, vê se dá para ver, ó. 10, Romanos 17. Ô, Jesus. Então tá com algum probleminha aí. Será que minha Bíblia está errada? Tá. E se algum dos ramos forem bravos e tu sendo zambujeiros, fosse executado em lugar desfeito? Olhou pra cima, é Romanos mesmo que você tá. Tá, deu para você ver, não? Não, não dá não, porque embola. Quando a gente vira assim, embola. Ah, tá. Mas eu vou te dizer. Romanos 10. Não, na minha, tal como o Giane falou. Ué, gente. Na minha também. Então eles colaram sua página errada aí. Não é, ó, Romanos 10, 17? Vê se a folhinha não está colada. Ah, desculpa, o erro é meu mesmo. Precisei de ajuda aqui dos universitários. Glória a Deus que tem universitário perto. Ai, Jesus, desculpa, gente. Não, tá certa. Que sorte que a fé é pelo ouvir, eu ouvir é pela palavra de Deus. É isso? É isso. A fé vem pelo ouvir. Vida. E ouvir o quê? E eu teimando com a mulher. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, gente. Se eu não ouvir, eu não vou ter fé. Não tem aquela história da semente? Que uma caiu nos espinheiros, outra na pedra, outra no caminho, a outra caiu na boa terra. A fé vem pelo ouvir. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que estar lendo, ouvindo, eu tenho que estar ouvindo outra pessoa falando. E eu só vou ter isso se eu estiver em comunhão. Eu nem vi que tinha passado ontem. Não é? Se eu não estiver em comunhão, eu não vou ouvir. Se eu estiver sozinha em casa, vamos dizer assim, eu estou sozinha em casa, eu não leio, eu não escuto outra pessoa falando, eu não vejo culto online, eu não abro nada, eu vou estar ouvindo alguma coisa? Não. A minha fé vai crescer? Não. Eu vou acabar o quê? Esquecendo daquilo. A fé vem pelo ouvir, vamos dizer assim, a palavra de Deus tem que ser igual quando a gente está estudando. Não tem quando você está estudando, o professor vai lá, dá aquele livro, fala assim, tem que fazer a leitura desse livro aí, que nós vamos ter uma prova e vai ser em cima desse livro. E a prova não vai ser de consulta, não, vai ser em cima do livro. A gente não ficava igual um maluco lá estudando aquele livro, por quê? Porque tinha que saber o livro, né? Saber a história para poder fazer a prova. A palavra de Deus também é assim. Porque muitas vezes nós vamos estar onde? Na rua. Às vezes você vai estar numa fila de banco, vai estar no hospital,
vai estar promulgando a palavra de Deus para outra pessoa e muitas vezes você não está nem com a sua Bíblia perto. E vamos dizer assim, a Bíblia da gente já é toda rabiscadinha, né? A gente já marca, rabisca, escreve do lado, aí a gente já sabe onde está tudo. Quando pega a Bíblia de outra pessoa, a gente fica mais perdido do que cego em tiroteio. Por quê? Porque parece que a gente não consegue achar nada. É a mesma Bíblia, mas a gente não acha, porque não é a nossa. Então, assim, use. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Vamos ver também 2 Timóteo 3, 16, 17. Peraí, gente. Agora você fechou, estava aberto. Pronto. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele fala o quê? Que toda a escritura é por quem? É inspirada por Deus, é útil para quem? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente o quê? Preparado. Para quê? Para toda boa obra. Então vem a pergunta. Como você se prepara? Como você se prepara? Né? Quando a gente vai sair, a gente já tem todo um ritual, não é isso que a gente tem? A gente toma banho, lava o cabelo. Aí quando a gente quer lavar o cabelo naquele dia, o que a gente faz? E eu tenho que tomar banho mais cedo. Por quê? Senão você vai se atrasar, não é isso? Aí você toma banho, lava o cabelo. Aí quem gosta de secar o cabelo vai secar o cabelo. Aí a gente quer passar um cremezinho no rosto porque a gente não quer ficar cheio de marca, então a gente vai lá e passa um cero, aí estica a pele, aí depois vem com água, aí depois vem com isso, vem com aquilo, aí passa a base, aí prepara a pele. Por quê? Porque você quer sair bem, não é isso? Arruma o cabelo, se penteia, aí você separa a roupa. Não é isso que a gente faz? Se arruma, faz isso, faz aquilo. Ontem, quando o amor, ele foi me buscar na igreja, depois quando ele chegou aqui, que ele abriu a porta do quarto, ele olhou e falou assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei assim, não, por quê? Aí ele olhou assim pro chão assim, mas é porque eu tinha experimentado um sapato, eu não gostei e deixei lá. Aí eu botei a bota, não gostei e deixei lá. Aí eu fui botando. Aí eu tinha experimentado uma outra roupa, também joguei por lá. Aí eu experimentei outra, também isso tudo pra mim ir pra escola dominical de manhã. E tô. Aí no final eu gostei de uma, eu falei, não, vou com essa aqui, que essa aqui ficou boa. Mas a gente se arruma, não se prepara? Então, pra gente falar da palavra de Deus também, pra gente ter oportunidade, a gente também se prepara. Aí você pode até me dizer assim, Jane, mas eu não sou o pregador da noite, eu não sou o pregador da igreja, não sou eu que vou dirigir, então para que eu tenho que me preparar? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Nem o dia de hoje, a gente sabe. Às vezes a sua pregação não vai ser lá na frente. Mas às vezes a sua pregação vai ser aonde? Para uma pessoa que está sentada do seu lado, que está triste. Você vai falar uma palavra. Ontem pela manhã, Carol pegou, né, e falou assim, vamos repetir a estrofe desse hino. E abraça aí a pessoa que está aí do seu lado e ora para que seja na dor, na angústia, na provação, saber que Deus está cuidando. Então, assim, não é? Quando você tá com todo aquele zelo pelo... E muitas vezes é naquela hora que você abraça a pessoa e dá uma palavra para a pessoa que para você é só uma palavra, mas muitas vezes para aquela pessoa é uma palavra de vitória, é uma palavra que ele estava esperando. Mas a gente só faz isso se a gente tiver o quê? Preparado. E eu vou estar preparado se eu estiver lendo a Bíblia, que é ela que vai me inspirar. Então, assim, para que a gente seja apto e plenamente preparado para o quê? Para toda boa obra. Olha,
você nunca sabe quando será a oportunidade de você estar falando para alguém. Você sabe? Não. Pode ser que na hora que você foi ali na padaria comprar o pão, alguém te cumprimente, passa aquele vizinho que você não vê há tanto tempo, você pergunte como ele tá, aí ele conta um pedaço da história dele e você faz o quê? Ah, eu vou orar por você. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de você falar pra pessoa assim, ah, eu vou orar por você, e a pessoa falar assim, então você pode orar agora? Né? Então, assim, nós temos que estar o quê? Preparados. Para que se a oportunidade aparecer, você já saiba o que você vai fazer, né? Então, fala assim, qual é a utilidade da Bíblia para nossa vida? É pra gente crescer, pra gente aprender, pra gente entender. No começo a gente estava falando aqui do céu, não é? Ah, porque eu quero eu falei logo, eu quero ir morar no céu, eu nem sei como é que é o céu, mas eu quero ir morar, eu quero estar lá, eu quero estar com Jesus, e se eu vou andar na rua que é de ouro, de prata, de platina, eu não sei, meu negócio é ir, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter essa preparação para todos os momentos. Então, Jesus afirma assim em sua palavra, que ela, né, é o que faz-nos separação e nos santifica, né? É ela que faz essa separação e nos santifica. Então, vamos ler lá em João 17:17. Antes, deixa eu falar uma coisinha. Fala. Ontem eu falei com uma pessoa assim, poxa, eu senti sua falta, por que você não foi em Pedra de Guaratiba? Aí a pessoa falou assim, eu ando muito desanimada. Eu falei, não pode isso não. Não pode isso não, porque o senhor não quer que a gente fique assim. Na hora que a pessoa chegou, aí eu falei, não pode. Aí fiquei conversando com ela, aí ela foi para a sala dela. Aí quando o Carol começou a cantar aquela música que você falou, eu procurei por ela, porque eu queria ficar perto dela, mas ela não estava ali naquela hora. Aí eu fiquei com outra pessoa. Mas depois eu comentei com ela, que antes de vir embora, eu vi e fui falar com ela. Aí ela falou que estava escutando. Aí eu falei, mas a intenção minha era falar para você. Aí ela falou, muito obrigada, Ilma. Eu falei, porque eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou antes de começar a escola. Antes de começar a escola e antes de ter aquele canto. Entendeu? Aí ela falou muito obrigada. Eu falei que agora eu vou ficar no pé dela quando tiver algum passeio. Agora. Isso, você chama ela para ir. Não deixa a pessoa desanimar, não. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu vou convidar fulano vai ficar, né? Fica chata a gente ficar insistindo. Ué, gente, a gente tem que chamar as pessoas, né? Pois é. Muitas vezes o que falta é um convite, né? Poxa, né? Chegar assim, poxa, Ilma, vamos. Vai ter não sei o que, a Ilma. Vai dar pra mim. Tá, eu vou. Né? A gente se preocupar, ter a preocupação com o outro. Isso. Eu ontem, quando eu estava dando aula para os jovens, eu falei para eles assim, vocês têm que lembrar que a Bíblia não foi escrita... A gente não pode querer que o mundo siga a regra da Bíblia. Porque ela foi escrita para nós que somos cristãos. É o nosso livro de regra de conduta e fé. Por que ela é o nosso livro? Porque nós temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não entende? Muitas vezes você lê aquele texto e fala assim... Mas quando você fala assim, Espírito Santo, me esclarece isso aqui. Aí ele vai lá e te esclarece. Não é isso? Então vamos lá. João 17:17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então assim, nós temos que nos separar. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que querer crescer. E querer crescer como? Em Cristo. E a gente só cresce se a gente estiver na busca.
Ah, Jane, mas eu não estou dirigindo nada na igreja. Mas o crescer não é só para quem está lá na frente. O crescer é nosso. É nosso. A busca é nossa. A comunhão tem que ser nossa. Eu não posso obrigar o outro a ler a Bíblia. Eu não posso obrigar o outro a ter uma vida de santificação perante o Senhor. O que a palavra de Deus diz das crianças? Ensina a criança no caminho que deve andar. Claro, se eu tornar aquilo uma coisa diária para os meus filhos desde pequeno, eles vão entender que eles necessitam de Deus. E se eles olharem para mim e verem que eu busco ao Senhor, eles vão entender que é importante estar com Deus, não é isso? Por isso que fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Por quê? Porque se você aprende desde pequeno, você já sente necessidade daquilo. Se todo dia, né, você ensina o filho, vai lá, ora com ele na beira da cama, ensina ele a buscar a Deus, ensina ele a ler a palavra de Deus, ensina a louvar o Senhor, ele já, aquilo entra como vamos dizer assim, um ritual na vida dele. Começa a fazer parte. Como também tem que fazer parte da nossa vida. Não adianta eu levantar no desespero e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que arrumar isso, tenho que arrumar aquilo. Não. Tira primeiro o seu tempo com Deus. E depois as outras coisas serão acrescentadas. Fala, Ilma. Ontem achei tão bonitinho. Michele não foi, a avó não foi, mas as crianças foram. O tio deixou os 3 lá. Eu falei, ué, vieram com quem? Aí o tio deu até logo para mim e falou, tá. Foram direto para a sala, os 3. Foram direto correndo para a sala. Aí depois eu fiquei olhando para ver se a mãe ia chegar, se a avó, que às vezes a avó fica na secretaria. Não chegou. Eu falei, gente, eles não chegaram. Eu falei, Cedica, os pais não chegaram hoje, não. Você vai levar as crianças. A Cedica pegou, levou ele. Mas eles foram. O pai, a mãe, a avó não foi. Mas eles foram. Isso. Entendeu? A criança Achei tem que aprender o caminho, fazer que nem outro. O caminho que ele deve andar, você que tem que ensinar. Porque eles são pequenos, não é isso? Os filhos, quando são pequenos, a gente não ensina. Isso. Uma vez o meu filho respondeu assim pra mim, que eu falei assim, Alexandre, falando pra ele, meu filho, você tem que tomar uma posição com Deus, tudo. Eu falei assim, aí ele falou assim, mãe, não se preocupe, você já me ensinou o caminho. Mãe, eu já aceitei a Jesus. Aí ele falou o dia que ele aceitou Jesus, tudo. Foi no dia tal que eu aceitei a Jesus. Não se preocupe. Eu falei, mas eu não tô vendo você andando no caminho. Ele falou assim, mãe, não se preocupe. Você já fez a sua parte, você já me ensinou. Então, assim, eu continuo orando todos os dias por ele. Eu continuo pedindo. Porque a gente deseja que o filho da gente esteja em comunhão. Não é isso? Que é o nosso desejo. Mas a gente pode mandar neles já adulto? Não. Mas eu fiz o que eu poderia fazer quando pequeno. Ainda acho que errei algumas coisas, devia ter puxado mais ou ensinado mais, mas também o tempo não volta. Por isso que nós temos que aproveitar o nosso tempo. Porque o que você não fez para trás não tem jeito. Tem jeito no que você pode fazer daqui para frente. No que você pode ensinar para frente. Para trás a gente não consegue voltar, né? E vamos ver também o que a palavra faz conosco. João 15:3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Oi, mãe, a senhora teclou aí no telefone da senhora e está compartilhando sua tela. A senhora quer falar, mãe? Tá ouvindo, mãe?
Eu acho que ela não tá conseguindo. Acho que ela ia clicar para falar e não foi. Clica nesse OK que tá escrito aí que vai interromper o compartilhamento. Acho que não. Deixa. Vai ficar ali no cantinho a tela, gente. A minha casa tá aqui, a dela tá lá no outro lado. Então não dá para ir lá não. Ih, tá entrando tudo, menos, ó. Deixa, vou desistir dessa parte aí. Mas vamos voltar lá. O que a palavra faz conosco? Ela nos deixa limpo. O que isso quer dizer? Que às vezes as coisas que nos incomodam, né? As coisas que nos incomodam, a gente só vê que ela está incomodando através do quê? Através da palavra de Deus. Sabe aquilo que eu falei lá no começo? Quando a gente está no culto e a palavra vem toda pra gente? Ninguém nem falou nada, mas a palavra vem toda pra gente. Por quê? Porque Deus está vendo a tua busca e muitas vezes Ele está falando assim, ó, conserte isso aqui, acerte isso aqui na sua vida. Quantas vezes você já corrigiu um erro que você estava cometendo porque você escutou aquela orientação, ou na igreja, ou na classe da escola dominical, aí você estava lá quietinho lá, aí começou o estudo e você, mas não é que eu estou fazendo isso de errado? E eu tenho que acertar isso. Então assim, quem que está trabalhando isso? É o Espírito Santo que incomoda o nosso coração, não é? Que vai lá e fala para você assim, ó, certo aí. Mas ele só fala por quê? Porque a gente está buscando. Porque eu estou na busca. Porque eu quero crescer. Porque se eu não leio a Bíblia, não faço oração, não canto louvor, não vou na igreja e não escuto nada, ele não pode falar comigo. Como é que eu vou ouvir a voz dele? Vou ouvir? Não vou. Fala, Ivani. Tá fechado. Tá fechado. Abri. Eu queria falar sobre isso, do Espírito Santo incomodar a gente. O pessoal aqui saiu todo mundo para trabalhar, para a escola, o menino, e eu fiquei aqui sozinha. Aí, do nada, sabe, me bateu aquela tristeza, uma tristeza assim, sabe que às vezes vem e a gente não sabe nem por quê? Aí eu falei, não vou entrar hoje na sala, não. Hoje eu não estou bem, não. Aí o Espírito Santo veio e falou, entra porque você vai melhorar. Só pode ter sido ele. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou entrar, porque isso é coisa do inimigo para eu não assistir a palestra. Eu vou entrar. Aí entrei mesmo com aquele desânimo, sabe? Meu Deus! Aí Jesus, tem misericórdia, por que eu estou com essa tristeza hoje? Eu acho que eu já estou ficando com saudade de casa. Aí começa a vir essa tristeza, que eu fico querendo voltar, mas não posso. Aí eu falei, meu Deus. Mas aí, graças a Deus, foi bom, sabe? Porque eu estou aqui, já me aí já dá uma aliviada, assim, quando a gente escuta assim, poxa, tá vendo? Deus está falando comigo. Mas vamos dizer, aí, se você não entra, você não ia ouvir isso. Aí uma já falou assim, tão longe, tão perto. Aí já me tocou. Eu falei, eu tô longe, mas tô perto. Posso estar perto. Isso, a gente então, pode participar. Né? Hoje em dia, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Que o telefone, o celular, né? O WhatsApp, os vídeos nos dão essa oportunidade. Verdade. Né? Que você liga, você fala e o outro te responde, você vê o outro, né? Tem vezes que eu tô só escrevendo assim para as crianças, assim, eu tô só digitando, aí eu mando, aí depois aí às vezes Mariana vem e fala assim, mãe, você tá em casa? Posso ligar? Aí ela liga e a gente conversa e bate papo. Aí tem hora que eu falo assim, abre o vídeo aí a gente abre o vídeo, uma olha a outra, aí tá tudo bem, aí a gente, então tá, aí... Por quê? Porque você tem essa oportunidade, tá perto, não, tá distante, né? De voo são 15 horas, tá distante.
Mas a gente fica... Mata um pouquinho da saudade também, Mata um pouquinho né? da saudade. É. Outro dia eu tava com muita saudade, assim, me deu uma saudade. Aí eu tava até já no serviço, aí eu fui lá fora. Aí eu puxei o telefone, eu mandei só um áudio assim para Alexandre. Falei, meu filho, mamãe tá com uma saudade de você. Manda um áudio só pra mamãe escutar sua voz. E mandei e voltei pra minha mesa e sentei, tava lá sentado fazendo serviço. Aí daqui a pouco eu olhei no celular assim, entrou uma mensagem dele. Aí eu vi que era áudio. Aí eu levantei, saí da mesa, fui do lado de fora, no varandão. Aí eu botei o áudio, ele falou assim... E ele tem a mania de me chamar de Jeane, né? Ele, Jeane, é isso, Jeane, é aquilo. Aí um dia eu falei pra ele assim, menina, eu sou sua mãe. Ele falou assim, mas eu sei, mãe. Mas seu nome não é Jeane? Qual o problema? Eu tô falando com você. Eu falei assim, eu sei, mas mãe a gente chama de mãe. Não, mãe, eu posso te chamar de Jeane. Não tem problema, você não vai deixar de ser minha mãe. Aí, mas ele pegou, foi tão engraçado que ele no áudio falou assim, ô mãe, pode ficar tranquilo, tá tudo bem comigo, tá bom, Jane? Aí foi, terminou o áudio. Aí eu acabei voltando pra sala rindo, porque ele começou com mãe, que tipo assim, eu sempre falo pra ele assim, menino, me chama de mãe, chama direito. Aí ele fica assim, tá bom, Jane, pode deixar que eu vou te chamar de mãe. Mas assim, é só porque a gente sente saudade, a gente quer ouvir. E eu fico pensando assim, quando diz assim que o Espírito Santo nos deixa limpo, quando a gente está errando, está pecando, o Espírito Santo incomoda o nosso coração. Né? E ele fala para você assim, minha filha, não anda por aí não faz isso não. Isso aí não vai dar, fazer que não, isso aí vai dar ruim. Né? Não faz isso não, que isso aí não é bom para você. Ele nos mostra, ele nos incomoda. Né? E vem falando também assim, a Bíblia vem nos mostrando o que a palavra de Deus pode fazer por nós. Né? Ela faz assim coisas incríveis. Eu disse para os jovens ontem, eu falando para eles assim, que eu falei para eles, vocês têm que entender que a Bíblia é para nós, não é para outra pessoa. Como é que a outra pessoa vai entender que a mula estava falando? Ele não vai entender que era o Espírito de Deus falando ali. Ele não vai entender que foi ele que liberou para a mula falar, para que o outro pudesse se corrigir. Como é que ele vai entender que Gideão e 300 só ganharam aquela batalha contra aquela multidão? Como? Como vai entender que alguém pegou e abriu o mar? Como vai entender que alguém tocou na rocha e ela saiu água? Como vai entender que o machado caiu na água e afundou? E o servo falou para ele flutuar e ele flutuou? Como? Se não crê na palavra de Deus? Então a Bíblia é para nós que tem o Espírito Santo. É o nosso livro de regras de conduta e fé. Quando que alguém vai entrar na cova dos leões e Deus vai selar a boca? É porque ele estava em comunhão com Deus. O que Daniel fazia? Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Se dobrava, se prostrava e adorava. Então, assim, para que eu possa crescer com Cristo e entender quando Ele está falando comigo, eu tenho que estar buscando o Senhor. Não é isso? Vamos abrir lá no Salmo 119, né, que nós vamos ler 3 versículos lá. Enquanto vocês abrem o Salmo 119, eu vou abrir o Salmo 19. No Salmo 19, eu gosto muito desse versículo, né? O que a palavra faz em nós. Então, vamos lá. Deixa aberto o 119 que a gente vai ler lá alguns versículos.
Mas eu vou ler aqui no Salmo 19, o versículo 7 e o versículo 8. Amém? Amém. Fala assim, o 7 e 8. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Uns confiam em homens, em carros, e outros em seus cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. O que isso quer dizer? Não importa o tamanho da luta, não. Nem o tamanho da prova, não. Situações e problemas na vida, Deus é maior. Né? Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Isso. Amém. Eu conheço essa, né? É. Ela é da PIB de Trindade, né? Deus é maior do que tudo na vida. Tudo na vida. Profetiza a Profetiza vitória. a vitória que Você já vai conseguiu. conseguir. Em nome de Jesus. É, a gente tem que crer, Ainda que tudo esteja perdido. não é? Você pode olhar, às vezes a gente olha a nossa volta e fala assim, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não vai dar certo. Mas Deus é maior do que tudo na vida. Deus é maior do que tudo na vida. Eu tenho esse versículo para mim, o seguinte, não importa o que o outro tenha. Não importa quão grande seja a sua luta. Pode confiar na força que ele tem, nos bens que ele tem, no carro que ele tem, na vida que ele tem. Mas você confia no Senhor. Eles se prostram e continuam prostrados. Você se prostra, levanta e continua em pé. Em pé. Vamos lá. Quem está lá no Salmo 19, lê o versículo 35. É 19 ou 119? 119. Ah, No 119, uma pessoa lê o versículo 35, outra lê o 49 e outra lê o 105. guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Então, guia-me. Seja o meu condutor, Espírito Santo. Seja o meu condutor, para que eu alcance a felicidade. Amém. O 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, a qual me tens feito esperar. Então, assim, o que a palavra nos faz lembrar do quê? Das promessas. Quem fez a promessa é poderoso para quê? Para cumprir. Se essa promessa está lá na palavra de Deus, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Não fique preocupado com as coisas à sua volta. Ah, mas está demorando. Entrega, confia e agradece. Entrega. Você já fez a entrega? Já proclamou aquela verdade? A palavra de Deus diz que a gente tem que chamar à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, já está existindo. Ah, como assim? Começa a glorificar. Glorifica que seus filhos estão na casa do Pai, glorifica que Deus solucionou aquela questão no emprego, glorifica que Deus ministrou a cura na sua vida. Vai glorificando. Ah, mas eu tô toda torta, eu tô toda ruim, tô toda doente. Chama a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. O que é chamar a existência? É você falar que aquilo já aconteceu mesmo sem ter acontecido. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela minha família linda. Estão proclamando o teu evangelho, Pai. Estão falando da tua graça, da tua glória, do teu poder. Muito
Muito obrigado pelos meus netos lindos. Eu não tenho neto nenhum ainda, gente, só emprestado, né? Mas eu já proclamo que eles são lindos, são maravilhosos. Eu digo isso. Digo que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Digo que eles são servos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão deles contigo. Ai, que isso, Jane? Eu tô chamando a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Estou chamando a existência. E se o outro não acredita, eu não deixo nem ele ficar perto de mim. Quando começa a duvidar, eu falo assim, querido, a fé, eu falo mesmo, a fé é minha. Tipo assim, dá licença que eu acredito que Deus faz. Eu acredito no Deus do impossível. Eu acredito no Jeová Rafa, que é o Deus da cura. Ah, essa doença não tem cura. Pode não ter cura para você, para Deus tem. Pode não ter cura para o homem, para Deus tem. Ah, mas você está falando que fulano vai ser curado? Eu estou falando que nos meus olhos da fé eu vejo a cura. Agora a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Do mesmo jeito que a gente acredita em Deus, o inimigo vem e lança a semente pra gente desacreditar na fé. Ah, tudo bem. Ah, Deus é maravilhoso. Ah, mas você acha que Deus vai curar isso? Gênesis é uma doença congênita, a pessoa já nasceu com isso. Você acha que Deus vai curar? Gente, a gente já viu milagre. Quantos de nós já vimos milagre? Gente, nós vimos milagre lá na igreja. A gente viu quando o Marcelo estava cego. O pastor Marcelo estava cego. Estava enxergando esse tiquinho aqui, é de nada. Foi lá no encontro radical e voltou de lá como? Enxergando. Ele pegou a Bíblia e leu lá na frente para todo mundo ver. O testemunho dele foi vivo. É vivo. Porque os exames comprovam que a doença está lá. Mas ele enxerga. Tanto enxerga que você vê ele pregando lá na frente. Né? Andando sozinho. Coisa que ele já estava andando amparado. Por quê? Porque cremos num Deus de milagre. Você deve lembrar de algumas coisas que já aconteceu na sua vida que foram milagres. Quantas salvações, quantos livramentos. E quanta coisa que Deus lhe poupou de acontecer, que você nem sabe, mas os anjos estavam ali tomando conta de você para que aquilo não acontecesse. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a glorificar e a entender e a crer que a palavra de Deus é viva e é eficaz. A gente já leu o 35 e leu o 49? Sim. Agora vamos para o 105. O que diz aí no 105? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, assim, é lâmpada para os meus pés. Quando esse livro foi escrito, não tinha luz elétrica, né? E quando fala essa ilustração de lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é que quando eles queriam caminhar à noite, né? Quando era feita assim para caminhar à noite, era feita como se fosse essas lanternas, né? Que era feita assim que faziam como se fosse um cubozinho, botava a vela ali dentro, de um jeito que o vento não passasse só por cima, né? E aquela luz que fazia assim,
Era para aumentar o caminho. Eles prendiam aquele utensílio numa vara e botavam aquilo na altura assim dos pés. Por quê? Para que os pés pudessem enxergar onde estava pisando. Então era uma lâmpada para os pés. É a tua palavra. Então assim, Deus quer guiar por onde quer que você vá passar. Ele quer estar te mostrando o caminho que você deve seguir. É luz para os meus caminhos. Para onde eu vou? Eu tenho que acreditar que Deus está comigo em todo momento. Por isso que eu tenho que pedir ao Espírito Santo que esteja me guiando. Não tem quando você levanta e faz sua oração, né? Que você levantou, Deus me abençoa meu dia. Deus me livra, Deus me guarda, Deus me protege. Deus anda comigo, vai na minha frente. Senhor, protege o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Para que eu não faça nada que envergonhe o teu nome. Toma conta de mim, Jesus. A gente não pede isso para Deus ir com a gente? Quando a gente vai sair numa empreitada, Jesus, eu vou ter que ir lá não sei aonde para resolver isso. Só pode ir comigo, Senhor. Vá na minha frente, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acreditar que Deus está tomando conta de mim. Que Deus está me guardando, Deus está me livrando, está me protegendo e está me mostrando por onde quer que eu devo andar. Amém? Vamos abrir lá em... E quando voltar, agradecer por ter voltado. E voltar e agradecer. Porque Jesus, muito obrigado que você me levou em paz e me trouxe em paz também para casa, né? É assim mesmo. Eu quando chego, passo pelo portão e falo assim, Jesus, cheguei. Cheguei. Né? A gente chega em casa, a gente se sente o quê? Protegido, não é isso? A casa da gente não é uma proteção? A gente se sente protegido. Isso. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, que eu fui bem e voltei também. Isso. Nete, abre pra gente Josué 1:8. Ilma, Tiago 1:22. Beth, Atos 17:11. Ivani, 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Vamos lá. Josué 1:8. Quem tá com Josué 1:8? Net, tá fechado seu microfone. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Viu? Aí eu vou te dizendo. Que grande bênção é prometida àqueles que meditam, falam e praticam a verdade da Bíblia. Nós seremos prósperos e bem-sucedidos. Você sabe aonde que a gente acha essa prosperidade? Quando a pessoa pensa assim, quanto que você recebe por mês? Aí ele fala assim, eu não acredito que você recebe só isso. E olha para sua vida assim e vê sua vida toda em ordem. Ele fala assim, menina, como é que tu se organiza assim? Como é que você tem isso? Mas não entende que Deus te faz próspero e bem-sucedido. Tem gente que pensa que próspero e bem-sucedido é só quem recebe milhões. Não. É para quem consegue receber um salário e Deus abençoa ele com aquele um salário. E ele se mantém e não pede emprestado e toma conta da vida dele. Você não vê que coisa linda? Quando você vê assim, fala assim, poxa. Aí chega no final do mês e você fala assim, minha conta ainda está
e no azul. Tem gente que já tá assim, e eu já tô no especial não sei há quanto tempo. Você não tá no especial? Não. Eu tenho pavor do especial. Eu já falo assim, a menina chega a rir quando eu falo assim, eu tenho pavor do especial. Gente, especial é só para um momento muito especial. Você tá naquele aperto muito grande. Só se houver muita necessidade. Não vamos entrar no especial sem necessidade. Mas é tão lindo quando você olha para a sua vida e vê que você é próspero. E você é bem-sucedido. Olha para sua volta. Olha as conquistas que você tem. Aí você pode falar assim, ai, que conquista que eu tenho. Gente, você tá debaixo de um teto. Isso para mim já é uma conquista. Você tem um teto, você tem uma casa, você dormiu, você acordou, você já tomou café. Ah, você pode não comer aquele brioche lá, daquela padaria caríssima, mas você tem o seu pãozinho, tem a sua frutinha. Deus fez você dormir, fez você acordar, guardou você durante a noite. Então vamos agradecer, Deus nos faz próspero e bem-sucedido. E bem-sucedido, né? Aí vamos ver lá em Tiago 1:22 o que diz. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então ele fala assim, ó, seja praticante da palavra. O que é praticante? A gente está ouvindo tudo isso agora, não tá? Então, eu tenho que guardar no meu coração e fazer o quê? Colocar em prática. Prática. Se eu não todo dia não leio a palavra de Deus, eu tenho que começar a ler todo dia para alimentar o meu espírito. Lembra da água? A fonte de água viva é o Senhor. Eu tenho que estar bebendo dessa água, gente. Ele tem que ser a lâmpada para meus pés. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que acreditar, né, nas promessas do Senhor, que Ele me fará mais forte do que os carros de guerra, do que os cavalos. Que Ele se prostre, mas eu continuo de pé. Eu sou de pé por causa de orgulho? Não. Eu sou de pé porque eu creio nas promessas. É a misericórdia de Deus que coloca a gente de pé, que faz da gente mais do que vencedor. É isso que nos faz mais do que vencedor, né? Então fala assim, o grande desafio aí é ser praticante da palavra e não somente ouvinte. O que isso quer dizer? Que eu tenho que começar a promulgar a palavra de Deus, falar para as outras pessoas. Eu admiro muito minha mãe, que minha mãe não perde uma oportunidade. A gente vem no Uber, aí ela, antes de descer, ela logo avisa para a pessoa assim, ó, aqui é a nossa igreja, o culto aqui é esse horário, esse horário. Quando o senhor tiver um tempinho, quiser vir nos visitar, será muito bem-vindo. É não perder a oportunidade de convidar o outro. Ah, eu não sei se ele vai, eu não sei se ele vai aparecer, não sei se ele vai... Você não sabe, isso não é com você. Você faz a sua parte, que é convidar. Né? A gente chama, se o outro vai ou não, aí é com o outro, não é com a gente. A gente pode obrigar alguém a ir? Não. Mas eu posso fazer minha parte, que é convidar, não posso? Isso eu posso fazer. Então, não vamos deixar passar as oportunidades, né? E Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônicas, porque de bom grado receberão a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se tais coisas eram assim. Né? Eu li certo, né? Leu, tá certinho. Essas aí são as duas atitudes que a gente deve ter: interesse e examinar as Escrituras. Eu tenho que procurar, eu tenho que ler. Até para saber se eu tô falando, que eu tô falando tá certo. Jeane falou aquilo lá no estudo da IVM, mas eu vou ler lá, eu vou procurar para saber se é aquilo mesmo.
Por quê? Porque eu tenho que examinar a palavra de Deus. Lembra que eu falei no começo? Esse é o nosso livro de regra de conduta de fé. É a Bíblia. Não é Jeane, não é o pastor Yalan, não é o pastor Marcelo, não é nenhum outro pastor que pregue lá na frente que é o nosso livro de regra de conduta de fé. É a palavra de Deus. É a Bíblia. O que eles pregam tem que estar condizente com a palavra. Mas se a gente não lê, a gente não vai nem saber se aquilo está na palavra ou não. Porque você não lê, não estuda, não examina, né? Não tem interesse. Aí vem, assim, uma nova questão pra gente. E qual é o nosso papel diante de Deus? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então temos que procurar nos apresentar a Deus, aprovado como obreiros, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que é a Bíblia. Eu tenho que me apresentar assim a Deus, né? Aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, que sabe onde estão os livros, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, né? Que não se embola com isso tudo. E só para a gente entender, né? Que se a gente for pensar assim, eu tenho que entender então. O que eu tenho que entender? Onde estão os livros? Né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39, o Novo Testamento tem 27. Como que eles são divididos? Né? Aí vem os 5 primeiros livros, que são os Pentateucos, né? Que são os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí vem os históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras. Aí vem os poéticos, né? Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem já os proféticos, né? Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofania, Ageus, Malaquias e Zacarias. Ok? Ou Zacarias e Malaquias. Se eu não fiz confusão. São os 39. Aí vem o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o histórico, que é o livro de Atos, que conta a história da igreja, as cartas paulinas, as cartas universais e Apocalipse, que é o nosso livro profético. Então, assim, eu tenho que saber a palavra de Deus. Eu tenho que saber esses livros e tenho que saber essas divisões para que eu possa entender. Até para que quando eu esteja contando para alguém, a pessoa também entenda. Porque como é que ele vai entender se nem você consegue se achar lá? Então vamos ter esse cuidado de pelo menos gravar, saber onde se encontra, quais são os livros e entender em que aquilo pode fazer diferença na minha vida. E como que eu posso crescer com ele. Tentar procurar, assim, a Bíblia. E hoje em dia nós temos a facilidade do celular. Você pode baixar um aplicativo da Bíblia, que esse aplicativo ali tem todas as Bíblias ali dentro. Vamos dizer assim, Bíblias de estudo, Bíblias de outra versão, a corrigida atualizada, né? Aí vem a nova vida, vem a nova escrita, vem na linguagem de hoje. Por que eu tô falando desse aplicativo? Porque é prático para você ter nenhum aplicativo só, que você vai clicando lá em cima e você vai mudando a Bíblia. Você vai ver outras versões e vai poder se comparar. E vai poder entender.
Eu mesma já falei para vocês desse aplicativo, que depois eu vou circular ele aqui, eu vou mandar ele no grupo para você, se você não tem ainda esse aplicativo, você baixar da Bíblia. E tem o Glorify também, né? O Glorify, ele te dá um estudo todo dia. Todo dia ele te dá um estudo. Depois ele te dá a explicação, ele fala de um texto, depois ele explica o texto, depois ele faz uma oração em cima daquele texto e depois no final ainda tem uma meditação. Mas isso não é mais do que 15 minutos. Eu todo dia vejo o Glorify na hora que eu tô tomando café. E ele é dividido pelo dia, vamos dizer assim. Eu já clico no dia e já tem o versículo, a citação do dia, que é para mim já entrar naquele clima do que ele vai estudar aquele dia, e depois vem o texto, ele explica o texto e assim vai. Gente, a gente tem que arrumar um jeito de estudar a palavra de Deus. Você tem que botar como regra para você alguma coisa. Eu não vou dormir sem ler a palavra de Deus. Nem que seja um versículo, eu tenho que ler. Eu tenho que alimentar o meu corpo e meu espírito. O que adianta eu comer o dia inteiro me alimentando e não me alimentar da palavra de Deus? Né? Então, vamos tirar isso para o nosso dia a dia. Vamos entender isso para a nossa vida e vamos querer crescer. Amém? Amém. Alguma dúvida? Eu vejo que vocês é o grupo mais silencioso que tem. Eu, de vez em quando, dou uma visitada nos outros grupos. Aí eu vejo lá que o povo... Aí chega aqui vocês... Né? É que você explica bem. Então tá bom. Se tá entendendo, tá bom. É isso aí.